Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 14. João capítulo 14, dos versos 1 ao 15, tá bom? João 14, dos versos 1 ao 15. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos louvar, exaltar e bendizer o Teu nome pelas Tuas maravilhas, por esse dia especial que é o dia do Senhor, onde a igreja se reúne para cultuar aquele que vive e reina para sempre. Fala ao nosso coração, me usa na Tua instrumentalidade para pregar a Tua palavra. Assim eu te oro e te agradeço pelos méritos de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, eu tenho 15 anos de crente, 15 anos que eu sirvo ao Senhor, e até mesmo antes, de me converter, a gente sempre ouve aquelas histórias de fim dos tempos, de que o mundo vai acabar, de que, de fato, Jesus vai voltar, e de fato Ele vai voltar. E quando eu me converti, aí que essa coisa ficou mais presente na minha vida, essa questão de escatologia, essa questão escatológica, do futuro, de que Cristo vai voltar, como vai ser na volta dele, a questão do arrebatamento. E ao longo desses 15 anos, tudo que eu tenho estudado, pesquisado, eu consegui perceber, possa ser que tenha mais, mas existem no meio evangélico, espalhado em geral no mundo todo, 4 linhas de interpretação, que na parte escatológica. Que eu sei, que eu estudei, são 4, pode ser que tenha mais. Mas na questão escatológica da igreja evangélica existem 4 linhas de interpretações. Quais são essas 4? São o pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo histórico, tem o pós-milenismo e o amilenismo. São essas 4. E pré-milenismo dispensacionalista, majoritariamente são mais os nossos irmãos da Assembleia de Deus que creem, a questão do pré-milenismo, que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Alguns batistas também creem nessa parte do dispensacionalismo. O pré-milenismo histórico, alguns outros batistas também creem
né, nessa linha de interpretação. O amilenismo são mais nós, né, os reformados que cremos, os presbiterianos, nós somos, de fato, a linha escatológica oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil é amilenista. E tem o pós-milenismo também. E a gente sabe que escatologia é algo muito difícil de estudar, né? Então, essas 4 linhas de interpretação, ela tem uma linha, um segmento. Uns creem que, de fato, o arrebatamento será antes da grande tribulação, outros creem que será depois, outros creem que será durante a grande tribulação. Então, tem essas divergências, mas isso não influencia na salvação de ninguém. Irmãos, isso é algo que nós podemos ficar tranquilos, porque se um é amilenista, outro é pré-milenista, se um é dispensacionalista, outro histórico, isso não influencia na salvação de ninguém. Tá certo? Mas, verdade seja dita, nós temos essas 4 linhas de interpretação. Todas elas se divergem entre si. Mas essas 4 linhas de interpretação, elas pregam uma verdade em comum. Elas pregam, de fato, a volta de Cristo. Essas 4 linhas de interpretação, elas pregam e ensinam que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e que a sua volta ela é certa. Agora, se será antes da grande tribulação, se será depois, se será durante, isso aí, a gente vai ver no dia. Mas as 4 linhas de interpretações pregam e ensinam que Cristo vai voltar para buscar e arrebatar a sua igreja. Então, meus queridos irmãos, diante dessa pequena introdução que eu dei, eu queria trazer hoje uma reflexão para os irmãos, baseada no seguinte tema: a bendita esperança dos discípulos de Cristo. Tá? A bendita esperança dos discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante desse evangelho maravilhoso, que é o evangelho de João, segundo a visão do reverendo Hernando Dias Lopes, é o evangelho que é o livro mais lido do mundo. O evangelho de João é o livro mais lido do mundo. É o livro mais importante da história que revela a divindade de Cristo. Já nessa época de João, a divindade de Cristo já estava sendo atacada. A divindade de Cristo já estava sendo colocada em xeque. Muitos estavam pregando e ensinando que Jesus Cristo não era Deus, não era divino. E aí João vem e dá um checkmate, dizendo, não, Jesus Cristo é Deus sim. O Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. O propósito do Evangelho de João é deixar claro que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, tanto para judeus quanto para os gentios. Tanto os evangelhos quanto as cartas, mesmo, quando elas foram escritas, elas tinham um destinatário. Por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Estava ali, mais precisamente, em Antioquia da Síria. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, o Evangelho de Lucas escrito para os gregos. O Evangelho de João tem o objetivo, tem um público em geral, tá? Tanto gregos quanto judeus, tanto judeus quanto gentios. O público-alvo aqui de João é geral, justamente porque João ele quer de fato mostrar e quebrar todos esses argumentos, essas heresias, né, que ensinam que Jesus Cristo não era Deus. Tanto é que aqui, nesse evangelho, que Cristo vai mostrar que ele é aquele grande eu sou lá do Antigo Testamento. Lembra aquele texto lá de Moisés? Que o próprio Deus diz que ele é o grande eu sou. Pois é, Jesus Cristo ele mostra aqui que ele de fato é o grande eu sou. Tanto é que ele vai usar declarações maravilhosas como eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então aqui ele quer mostrar também que ele é de fato o grande eu sou. Então, esse evangelho de João, ele tem esse objetivo de mostrar e declarar ao mundo a divindade de Cristo. As verdades fundamentais desse evangelho é que Jesus é o verbo divino que veio do céu, se tornou carne. A segunda verdade fundamental é que Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos o receberam. A gente já sabe que Cristo de fato foi rejeitado pelos judeus. Terceira e última verdade fundamental é que Jesus ensinou que a salvação está exclusivamente nele, e não em outro ser, outra pessoa, ou outro Deus qualquer. Então, meus queridos irmãos, o texto
de João 14, ele começa, é uma conversa que o Senhor Jesus está tendo com os seus discípulos, algumas horas antes dele ser crucificado. Ele tem essa conversa com seus discípulos, horas depois ele é entregue na mão dos seus adversários para ser morto, crucificado, para ser humilhado. Então ele diz, ele olha no verso 14, no capítulo 14, verso 1, ele vai dizer, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Os discípulos estavam já ali com seus corações perturbados, assaltados pelo que poderia vir. E aí Jesus traz essa palavra consoladora, essa palavra de esperança. Como eu disse, algumas horas depois, o Senhor deles, o mestre deles, iria ser crucificado. E Jesus traz essa palavra consoladora para os seus discípulos. O Senhor trouxe uma mensagem de esperança para os seus discípulos antes da sua morte. Então ele disse, credes em Deus e crede também em mim. O que ele quis dizer com isso? Que ele é tão divino, tão Deus, tão poderoso quanto o Pai. E que eles poderiam crer nele, no Senhor Jesus, que eles jamais seriam decepcionados. Crendo nele, estariam crendo também no Pai. E quando o Senhor Jesus tem essa conversa e fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então aqui, meus irmãos, nesse texto, ele deixa, Jesus dá 4 razões pelos quais os seus discípulos não devem ficar com seus corações perturbados. Quais são essas 4 razões? A primeira, por que os discípulos de Cristo não devem ficar com seus corações perturbados? Primeira razão, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Primeiro motivo, primeira razão. O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma explicação interessante, porque quando tem muito pregador alegórico, né? Então, quando ele olha e lê esse texto, na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Então ele acha que Jesus foi construir um apartamento com um kitnet com muitos quartos, né? Um condomínio com muitas casas. Então, tem uns pregadores por aí que gostam de fantasiar muito. E aí eles começam a pregar e a ensinar isso, distorcendo o texto. Não é um condomínio de vários quartos, tá? Não é, Jesus não está falando isso. O que ele quis dizer com na casa de meu Pai há muitas moradas? É que tem lugar para mim e para você. Tem lugar para os discípulos de Cristo, tem lugar para cada um dos seus eleitos, cada um dos seus escolhidos. Tem lugar para cada um daqueles que Ele amou e predestinou para a salvação antes dos tempos eternos. Jamais Jesus vai se esquecer de um dos seus eleitos. Naquele grande dia o Senhor Jesus vai voltar e, só um exemplo que eu estou dando, eu fico de fora. Aí o Senhor Jesus vai dizer, já vai chegar comigo, poxa, Rodrigo, me esqueci de ti, rapaz. Eu voltei para buscar a minha igreja, esqueci de ti, tu acabou ficando, agora já era, não tem mais lugar para você. Isso não vai acontecer. Porque cada um dos seus escolhidos, o Senhor Jesus vai voltar, vai arrebatar e vai levar para estar com Ele eternamente nos ares. Então, na casa de meu Pai há muitas moradas, isso quer dizer que tem lugar para mim e para você. Não se preocupe, não perturbe o seu coração por isso. Primeira razão pela qual seus discípulos não podem ficar com seus corações perturbados. Segunda razão, ele diz aqui, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Ele diz no verso 2 ainda, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que ele quis dizer com isso? Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Isso quer dizer que Cristo nunca mentiu, meus irmãos. Se Ele falou, está falado. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Cristo é a própria verdade. E Ele jamais enganará os seus discípulos. Então, é como se Ele estivesse falando, se eu falei, está falado. Se eu prometi, eu vou cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Se Ele falou, está falado, meus irmãos. Se Ele diz que Ele vai voltar, Ele vai voltar.
Muitos podem zombar da sua fé, zombar de você, dizer, rapaz, já há muito tempo que a gente ouve esse negócio que Jesus vai voltar, e ele nunca voltou, mas ele vai voltar. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós precisamos manter firme a nossa esperança nisso. Cristo nunca mentiu, ele sempre falou a verdade. E ele diz aqui, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Aí muitos acham que Jesus entrou num processo de construção civil e foi construir um kitnet para cada um. Foi construir uma mansão, foi construir um condomínio com várias mansões. Ele não entrou em um serviço de construção civil, meus irmãos. Ele não foi construir um apartamento, um condomínio. O que ele quis dizer com isso? Vou preparar lugar. Ele foi preparar lugar através da sua morte e ressurreição. Através da morte e ressurreição de Cristo é que hoje nós temos esse livre acesso, esse lugar preparado. Eu e você não tínhamos a chave. Nem eu nem você tínhamos qualquer condição de preparar esse lugar, mas Ele veio e preparou o seu lugar, através da sua morte e ressurreição. E Ele vive eternamente, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Então, quando Ele diz preparar lugar, é porque Ele foi preparar, através da sua morte e ressurreição. Ele foi a chave para que eu e você pudéssemos ter essa bendita esperança de um dia da sua volta. Então, vou preparar-vos o lugar. Terceira razão pela qual seus discípulos não podem ficar com seus corações perturbados. Verso 3, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Terceira razão, voltarei e vos recebereis. Aqui ele fala da sua segunda vinda gloriosa. Então, por que os discípulos não podem ficar com seu coração perturbado? Porque ele está no céu, mas ele voltará e nos receberá naquele grande dia. Então, nós não podemos, meus irmãos, deixar com que as angústias, deixar com que a ansiedade, deixar com que as preocupações tomem conta da nossa vida, do nosso coração. Porque Cristo um dia irá voltar e Ele nos receberá para Ele mesmo. Ele diz assim, no verso 3, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quarta razão pela qual seus discípulos não podem ficar com seus corações perturbados. Onde eu estou estejais vós também. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós passaremos a eternidade com Ele. Você tem noção do que é isso? É a eternidade. Não será 1000 anos, 2000 anos, não será um tempo determinado, mas eternamente nós estaremos morando com aquele que nos salvou, que nos redimiu pelo seu sangue. Então você não tem motivo algum para estar com seu coração perturbado, porque na casa do Pai há muitas moradas, porque Cristo não mentiu, Ele não mente, Ele é a própria verdade, então se Ele falou, está falado. Ele vai voltar para nos receber, e estaremos com Ele eternamente. E todo sofrimento, toda angústia irá acabar. Nós estaremos gozando de uma vida maravilhosa na presença do Eterno. Então, dos versos 1 ao 3, Jesus tem essa conversa. Algumas horas depois ele seria crucificado, ele traz essa esperança, essa palavra de esperança, de consolo, de conforto para os seus discípulos. Aí no verso 4, diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, o Senhor aqui ele afirma que os discípulos sabem para onde ele iria. Só que aqui,
Quando Tomé ele fala, não sabemos para onde vai, a gente vê uma certa ignorância por parte dos discípulos. Porque Tomé ele questiona, não sabemos, Senhor, para onde o Senhor vai. Né? Só faltou dizer assim, leva a gente contigo, porque a gente não sabe, a gente vai ficar sozinho. Aparentemente Tomé não havia entendido o que o Senhor havia dito. É provável que ele pensasse que o Senhor faria uma viagem terrena. Então é muito provável que Tomé pensasse que ele fosse fazer uma viagem terrena, fosse evangelizar em outro lugar. Mas não era nesse sentido que o Senhor Jesus estava falando. Então ainda havia essa ignorância, vamos dizer assim, por parte dos discípulos, por não estarem entendendo a linguagem celestial do Senhor Jesus. Mas aí, quando Tomé ele faz essa indagação, e quando ele faz essa pergunta, ele diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Quando Tomé faz essa pergunta, gera uma resposta, gera uma das respostas mais maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo deu e que está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa pergunta de Tomé gerou essa resposta extraordinária do nosso Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O teólogo D.A. Carson, ele diz assim, ele diz que Jesus é o caminho para Deus, precisamente porque Ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Então, justamente por o Senhor ser o único caminho que leva ao Pai, Ele é o único caminho que leva para Deus. Por quê? Porque Ele é a própria verdade de Deus, porque Ele é a própria vida de Deus. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade porque Ele incorpora a suprema revelação de Deus. Então Ele é a verdade porque Ele é o próprio Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, no mesmo poder, na mesma essência. E Ele disse, Ele declarou, eu sou a verdade. Meus irmãos, a verdade não é um conceito, não é uma verdade, não é uma ideologia política. A verdade não é um conceito filosófico, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Ele é a verdade, Ele é a própria verdade, Ele nunca mentiu e nunca enganou os seus discípulos. Então, Jesus, Ele é o caminho, Ele é o único caminho que leva para o céu, o único caminho que leva para a salvação. Muitas pessoas estão enganadas por aí, com muitas religiões, muitas crenças, mas Cristo é o próprio caminho. Ele é o único caminho, não existe outro atalho, não existe outro caminho, outra via, Ele é o único. E a salvação está única e exclusivamente nele. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Por que Ele é a vida? Porque Ele tem a vida em si mesmo. João 5:26. Ele é a própria vida, Ele tem a vida em si mesmo. Ele não precisou que ninguém chegasse para Ele e desse a vida para Ele, porque Ele é a própria vida. Nós precisamos, Ele nos deu a vida. Ele nos deu o fôlego de vida. Porque nós somos meras criaturas dEle. Mas Ele não, Ele é a própria vida. Ele nos deu a vida, Ele nos deu o dom da vida. Então Ele é a vida, porque Ele tem a vida em si mesmo. Ele é a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele é a vida, porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Só Ele tem a vida eterna para oferecer para mim e para você. Para você que nos assiste, Ele tem vida eterna para você. Então, essa pergunta, esse questionamento de Tomé gerou essa resposta extraordinária do Senhor Jesus. Então, Jesus, por ser a verdade e a vida, é que Ele pode ser o único caminho para Deus. Aí Ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão
por mim. Preste bem atenção no que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 vai dizer que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem mulher, não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem Tiago. A Escritura deixa claro que ele é o único mediador. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então, muitos aí por aí ensinam que existem outros mediadores, que existem outras pessoas que podem ser o caminho que leva a Deus. Não se engane, mas às vezes a gente acha que é só a Igreja Católica Romana que prega a questão da mediação de Maria. Mas muitas igrejas evangélicas têm feito isso também, acham que só o pastor é que é o único caminho. Que acha que só a oração do pastor é que vai fazer efeito. Que acha que só a oração daquela determinada irmãzinha, que só a oração dela, que a oração dela é especial, que Jesus só vai ouvir a oração dela. Acontece, meus irmãos. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o véu do templo ele se rasgou. E cada um de nós que estamos aqui, nós temos livre acesso. Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a oração do pastor Silas Malafaia, mas ele ouve a oração também do irmão Joãozinho, aquele irmão simplesinho que fica lá na portaria daquela congregação. O véu do templo se rasgou. Nós temos livre acesso. Mas lembrando que Cristo é o único mediador. Cristo, ele tem os seus 3 ofícios, ele é profeta, rei, profeta e sacerdote. Então ele cumpre o seu sacerdócio cabalmente, perfeitamente, sendo mediador entre Deus e os seus discípulos. Então Jesus, ele tem essa conversa com os seus discípulos. Ele fala que ele vai, que ele está indo embora. Tomé aparentemente não entende muito bem aquilo, ele faz uma pergunta, e essa pergunta gera essa verdade maravilhosa, extraordinária que o Senhor Jesus declarou. E aí dos versos 7 ao 11, ele vai dizer assim: se vocês me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora e conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então você nota, né, infelizmente, essa questão, essa cegueira espiritual dos discípulos. Tomé, né, não sabia, não estava entendendo nada. Filipe aqui, muito menos. Meus irmãos, que nós possamos orar, pedir para que Deus nos livre dessa ignorância espiritual, dessa cegueira, e que nós possamos a cada dia saber quem realmente é o nosso Salvador, quem realmente é Cristo, para que a gente não possa cair nessa mesma cegueira, ignorância espiritual que os apóstolos, que os discípulos. Então, note bem o que Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus olhou para ele e disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. 3 anos e meio ali de ministério, eu estou com vocês. E não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, Filipe. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, meus irmãos, que Deus nos livre dessa ignorância, que nós possamos saber quem de fato é Cristo, que Cristo e o Pai são um em poder, em essência, que Cristo é tão divino quanto o Pai. Essa declaração levou Filipe, de fato, a fazer essa indagação.
mostram-nos o Pai. Até então os discípulos não tinham compreendido que aquele que vê Jesus vê o Pai. Há 3 anos Jesus estava com os discípulos e eles ainda não haviam compreendido essa realidade espiritual. Então que Deus nos ajude a enxergarmos Cristo como o próprio Deus, como divino, como todo-poderoso, como aquele que teve participação na criação, como aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia, como aquele que é tão Deus, tão divino quanto o Pai. Então, o reverendo Hernando Dias Lopes ele faz algo muito interessante, porque quando o Senhor Jesus ele fala, ele dá essa declaração, 3 verdades podem ser enfatizadas aqui. Do verso 7 ao verso 9, ele vai dizer assim, né? Se vós me tivesse conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então a primeira verdade enfatizada que o Senhor Jesus Cristo quer mostrar aqui, segundo a visão do reverendo Hernandes Dias Lopes, é que Cristo, que Jesus é a exegese do Pai. O que é exegese, meus irmãos? Exegese significa extrair. Exegese você estuda isso no seminário para poder interpretar um texto da forma correta. Então o que ele quis dizer aqui? Tem por objetivo interpretar minuciosamente um texto sagrado. Então Jesus, ele é a interpretação completa e perfeita do Pai. Isso que ele quis dizer. Então quem vê Cristo, quem vê Jesus, vê o Pai. E os discípulos ainda não estavam compreendendo essa realidade espiritual. Então Cristo é a exegese do Pai, é a interpretação perfeita, completa, minuciosa do Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1:3. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus é a interpretação perfeita, completa de Deus. Primeira verdade enfatizada é que Jesus é a exegese do Pai. Segunda verdade que ele quer enfatizar aqui está no verso 10. Ele fala assim: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A segunda verdade que ele quer enfatizar aqui é que Jesus é o arauto do Pai. O que era um arauto, meus irmãos, na época? O arauto é emissário de um rei, um emissário de um príncipe. O emissário anunciar, assim, o rei ia haver uma guerra, ele mandava o arauto dele anunciar para toda a população, para toda a nação, olha, vai ter guerra. Ele era o mensageiro do rei, ele era o porta-voz do rei. A guerra acabou, o rei mandava o arauto ir comunicar a toda a população, vai lá, diz que a guerra acabou. Então ele ia lá, a guerra acabou, cessou agora. Programações solenes, vai lá e diz que nós vamos ter uma comemoração, né, para comemorar o nascimento do meu primeiro filho. O arauto ia lá e comunicava. Então Jesus é o arauto do Pai, ele é o porta-voz do Pai. Ele foi enviado pelo Pai, para que ele pudesse proclamar as verdades do Pai. Então Jesus é a exegese do Pai, Jesus é o arauto do Pai, é o emissário, é o mensageiro. Note que ele diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai. Cristo é o porta-voz do Pai. Terceira verdade que ele quer enfatizar aqui está no verso 11, que diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Terceira verdade que ele quer enfatizar aqui é que Jesus é o agente do Pai. A evidência absoluta da unidade entre o Pai e o Filho é que o Filho realiza as mesmas obras do Pai.
o Pai e ele trabalham até agora. Então, os discípulos não haviam entendido essa realidade espiritual ainda. Que Jesus e o Pai eram um. Que quem via Jesus estava vendo o Pai. No início, Jesus ele diz: crede em Deus e crede também em mim. Por isso que ele fala. Porque crendo em Jesus, você vai estar crendo no Pai. E que nós possamos ter esse discernimento de saber verdadeiramente quem é Cristo, que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, que Ele é a exegese do Pai, que Ele é a interpretação correta, completa, perfeita, minuciosa do Pai. Que Deus nos livre dessa ignorância. Então, nos versos, aqui do verso 12, a partir do verso 12, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aqui o Senhor Jesus, ele, de uma certa forma, ele fala de oração. Ele fala: tudo que pedirdes em meu nome, se você for pedir em nome dele, né, é algo que você vai fazer orando. É o que você vai fazer buscando a face, buscando a presença dele. Então aqui, de uma certa forma, o Senhor Jesus ele fala de oração. E quando ele diz isso, quando ele nos ensina, quando ele fala aqui acerca de oração, ele nos ensina 3 princípios maravilhosos. Quais são esses? Está no verso 12, ele vai dizer assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também... Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Primeiro princípio aqui que ele quer ensinar através de oração, acerca da oração, é que devemos orar com fé. Pedindo, crendo. Sem fé, a Bíblia já diz, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não adianta você orar, se ajoelhar para orar e não ter fé, não acreditar que Deus é todo poderoso para realizar aquele seu pedido. Orar sem fé é a mesma coisa que você colocar uma roupa para sair e ficar em casa. É inútil. Você coloca uma roupa para sair, para ficar em casa. Tipo, eu boto uma calça, uma roupa, uma blusa social, sapato social, não, vou ficar em casa. Orar sem fé é isso. Eu coloquei um exemplo aqui. Orar sem fé é a mesma coisa que tomar café sem açúcar. Mexi com os irmãos, aí o irmão Hugo aí. Tomar café sem açúcar, irmão Hugo? Só sem açúcar? Pois é. Eu não tenho condições, eu não tomo café sem açúcar. Mas nós precisamos orar com fé, meu, exercer a nossa fé, saber que nós não estamos orando para um Deus morto. Nós temos que ter a certeza de que nós não estamos orando, nos ajoelhando para orar uma estátua, uma imagem de escultura. Nós temos que ter essa convicção, meus irmãos, que quando nós nos ajoelhamos para orar, nós estamos nos ajoelhando para orar para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que tudo vê. Então nós precisamos orar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos livre da incredulidade. Mais uma vez eu trago o exemplo de Tomé, né? Tomé foi incrédulo, Tomé não acreditou.
que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Ele disse: não, eu só acredito vendo, né, como dizem. O Senhor Jesus teve que aparecer para ele poder acreditar. Aí o Senhor Jesus olhou e disse: bem-aventurados que não viram e creram. Então, isso é fé, isso é o desafio da fé, meus irmãos. É você acreditar em algo que você não vê. Nós não podemos ver a Deus fisicamente, tocá-lo fisicamente. Mas nós podemos crer que Ele existe de fato, que Ele é real e que Ele é poderoso. E que Ele ouve as nossas orações. Então, o primeiro princípio que Ele quer ensinar aqui é que nós devemos orar com fé. Ele vai dizer aqui no verso dele, ainda vai falar assim: aquele que crê em mim fará também as obras maiores que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Por isso que você precisa ter fé ao orar, porque você ainda pode fazer obras maiores que Ele. Ele mesmo disse. Agora, eu preciso aqui, meus irmãos, explicar bem direitinho esse texto, porque ele é muito mal interpretado por muitos. O Senhor Jesus disse: fará outras obras maiores. O que quer dizer essas obras maiores? Muitos querem dizer que você vai alcançar ou até mesmo ultrapassar a marca dos milagres que o Senhor Jesus fez. Um exemplo: o Senhor Jesus ressuscitou um morto. Os meus irmãos, tem pregador que fala: você vai ressuscitar 2 mortos. Obras maiores, né? Então, se você crer, você vai alcançar, você vai ultrapassar a marca dos milagres que o Senhor Jesus fez. Você precisa crer, acreditar, ter fé. Mas o que de fato quer dizer essas obras maiores? A gente precisa prestar muito bem atenção, irmãos, no que a gente muitas das vezes fala, no que a gente diz. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos em João 14. De João 14 para trás, o Senhor Jesus, Ele operou 7 milagres extraordinários. Qual foi, os irmãos lembram? Transformou água em vinho, multiplicou pães em peixes, né? Ressuscitou Lázaro, que já estava sepultado, morto, né? Sepultado já, cego, paralítico. Ele operou 7, andou sobre as águas. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês, meus irmãos. Alguém aqui que está aqui nessa manhã, ou que está nos assistindo, já andou sobre as águas alguma vez? Eu acho que não, né? Alguém já ressuscitou algum morto que já estava sepultado há 3, 4 dias? Alguém já multiplicou aqui pães e peixes? Não, meus irmãos. Então, quando ele fala obras maiores, ele não está falando desses milagres extraordinários que ele fez e que você pode fazer maior. E outra coisa, Deus, eu não estou dizendo que Deus não pode operar milagres, não. Ele pode operar, com certeza, usar você para operar um milagre. Ele pode. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas ele não está falando disso. Do que ele está falando, obras maiores? Quando ele diz as obras maiores, ele está falando do avanço, do progresso do Evangelho no mundo todo. Essas obras maiores, ele fala do avanço do Evangelho. Vamos lá, o Senhor Jesus, ele passou 3 anos, ele teve 3 anos só de ministério, 3 anos e meio. 3 anos. Então, ele só evangelizou ali, só fez as suas obras ali nos limites da Palestina, né, nos limites de Israel. E ele mesmo disse: olha, vocês farão outras obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então ele ia para junto do Pai, ele ia embora. Então fisicamente ele não estaria mais na terra. Então esse objetivo, essa missão de pregar o Evangelho ficou para a sua igreja. E de fato, meus irmãos, a igreja, ela avançou no progresso do Evangelho. Nessa questão, as obras que a igreja fez foram maiores do que o Senhor Jesus, porque ele foi para junto do Pai, ele foi embora. Ele só ficou apenas 3 anos evangelizando. A igreja avançou e alcançou o mundo, meus irmãos. Samaria, Judeia, e até os confins da terra. O Evangelho avançou, progrediu. Chegou na Europa, chegou na Ásia,
chegou aqui no Brasil, na América do Sul. Então, quando ele fala dessas obras maiores, é o avanço, o progresso do Evangelho, que a igreja progrediu e avançou. E nós ainda podemos avançar muito mais. Então, segundo a visão do reverendo Augusto Nicodemos, ele não está falando desses milagres extraordinários que ele fez. Se o Senhor Jesus ressuscitou um morto, você vai ressuscitar dois, porque são obras maiores. Ele não está falando disso. Esses milagres que o Senhor Jesus fez foram exclusivamente dele. Eu não estou querendo aqui matar a fé de ninguém, irmãos. Eu só estou explicando. Não que Deus não possa realizar milagres no dia de hoje. Ele pode sim. Mas quando o Senhor Jesus ele fala das obras maiores, é o avanço, o progresso do Evangelho no mundo inteiro. Que de fato a igreja evangelizou, progrediu, mas ainda falta muito. Ainda falta alcançarmos vidas, evangelizarmos. Então, nós precisamos orar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade é algo que entristece o coração de Deus. Então, nós precisamos orar com fé. Segundo princípio que ele quer mostrar aqui em relação à oração, está no verso 14, ele diz assim, 13 e 14, né? Em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Segundo princípio que ele quer aplicar aqui na questão da oração é que nós devemos orar em nome de Jesus. O que quer dizer? O que significa orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica em que a pessoa fala e alguma magia acontece. A gente vê, infelizmente, irmão, na boca de muitos crentes, ou então até mesmo de não crente, né, que pega essa mania, tudo que vai fazer é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos para a praia hoje? Não, mas está com o maior cara de chuva, vai chover. Não, não vai chover não, em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é isso, irmão. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. E quando a pessoa ela faz isso, ela está pecando. Por quê? Porque nos 10 mandamentos está lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ah, vai dar certo sim, em nome de Jesus. Aí vai dar errado e aí? A fórmula mágica não funcionou. Orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O teólogo Warren Wiersbe, ele diz que orar em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. O que lhe agradaria, o que o glorificaria. Então, orar em nome de Jesus é você orar com a mesma essência, com o mesmo sentido do que o Senhor Jesus oraria. Seria importante você fazer esse questionamento quando você for orar, você questionar como o Senhor Jesus faria essa oração. Orar em nome de Jesus é consoante à vontade de Deus, compatível com a verdade de Deus e que glorifica o nome de Deus. Orar em nome de Jesus, meus irmãos, é fazer igual aquela oração que ele mesmo fez lá no Getsemane, renunciando à sua própria vontade e priorizando a vontade do Pai. Isso é orar em nome de Jesus, é consoante à vontade e à verdade de Deus. Não é você fazer aquela falcatrua lá no seu trabalho e orar para que dê certo. Isso não é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é você orar para Deus e pedir para aquela mulher lá do seu trabalho que está lhe assediando, mandar ela para bem longe. Isso é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é ter aquele Dom Juan lá do seu trabalho, que está assediando a irmã e a irmã está cedendo. A orar em nome de Jesus é pedir para que Deus mande esse Dom Juan para bem longe. Isso é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar segundo a vontade, segundo a verdade de Deus. Orar em nome de Jesus é priorizar a vontade do Pai sempre, renunciando à sua própria vontade. Deus, eu queria tanto aquele trabalho, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua.
Eu queria tanto aquela casa, aquele carro. Mas contudo que seja feita a tua vontade. Isso é orar em nome de Jesus. Terceiro e último princípio aqui que ele quer ensinar, aplicar a questão da oração, está no verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Terceira verdade é que devemos orar em obediência amorosa. Provérbios 28, 9 diz que até a oração de quem se desvia da lei é detestável. Muitas vezes a gente quer orar, mas não quer obedecer os mandamentos do Senhor. A gente quer orar e quer viver uma vida indisciplinada. Não, meus irmãos. Quem ama o Senhor Jesus de fato, guarda e obedece os seus mandamentos. O que ama o Senhor obedece os seus mandamentos e terá suas orações respondidas. Então nós devemos orar com fé. Nós devemos orar em nome de Jesus. Nós devemos orar com obediência amorosa. Amar ao Senhor ao ponto de obedecer os seus mandamentos. Note o que diz no texto de Provérbios. Até a oração de quem se desvia da lei é detestável. Deus não ouve a oração de rebelde. Deus não ouve a oração de desobediente. Deus não ouve a oração de pessoa que não quer fazer a sua vontade, a vontade do Pai. Que Deus nos ajude a obedecer, a amar ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Porque assim nós teremos uma vida muito abençoada aqui na terra. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, fazendo 3 aplicações com relação a esse texto. Com relação a essa pregação, com relação a isso tudo que meditamos hoje. A primeira aplicação que eu queria fazer aqui é que se manter firme na esperança da volta de Cristo é o melhor remédio para um coração perturbado. Foi o que o Senhor Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Porque Ele queria mostrar que Ele iria, mas um dia Ele voltaria para buscar a sua igreja. Então o melhor remédio para um coração ansioso, um coração perturbado é saber que Cristo é fiel, que Ele não mente e que um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Pedro disse. Lá vai habitar a justiça. Aqui na terra não. Aqui você vai ver corrupção, roubalheira, você vai ver muita coisa errada que vai te entristecer. Mas, segundo a promessa dele, aguarde os novos céus e nova terra. Se pegue firme nessa esperança. Se agarre firme na volta de Cristo, que é o melhor remédio para o coração ansioso. Ansiedade é o mal do século 21. Tem destruído vidas. Mas sempre que a ansiedade, sempre que os problemas, as dificuldades quiserem assaltar, perturbar o seu coração, lembre-se de que você é o eleito de Deus e que um dia Ele vai voltar para te buscar. Então a primeira aplicação é essa: se manter firme na esperança da volta de Cristo é o melhor remédio para um coração perturbado. Segunda aplicação: precisamos crer e saber que Jesus e o Pai são Deus. Jesus não é um Deus menor. É aquilo que eu falei. Nós precisamos saber que Jesus não é um Deus menor. Ele é tão Deus, tão divino quanto o Pai. Como muitos acham por aí, Jesus não é um revolucionário. Jesus não é um comunista. Jesus não é o maior psicólogo do mundo. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o próprio Deus que encarnou, veio na terra, morreu e ressuscitou e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o Jesus que eu e você temos que crer. Que Ele e o Pai são um, que Ele é tão Deus e tão divino quanto o Pai. Terceira e última aplicação: nós precisamos orar, meus irmãos, para ainda continuar fazendo as obras maiores que o Filho
em termos de evangelização. Nós precisamos evangelizar, meus irmãos. Nós ainda temos muito a alcançar. Nós ainda temos muitas almas para ganhar para Cristo. Lá no seu trabalho, lá na sua rua, nas suas redes sociais. Às vezes a gente usa as redes sociais para estar brigando, para estar fazendo campanha política, para estar defendendo partido tal, candidato A, candidato B, e a gente não coloca um versículo bíblico. A gente não coloca uma frase dizendo que Jesus é a esperança para esse mundo corrompido. Então nós ainda temos esse papel de fazer as obras maiores que Cristo. Nós ainda estamos aqui na terra e precisamos evangelizar. Anunciar que Cristo é o Salvador do mundo. E que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja e todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. E nós iremos morar em um lugar onde não vai ter mais corrupção, não vai ter mais roubalheira, não vai ter mais briga por política, não vai ter mais nada dessas coisas. Mas só alegria e gozo no céu. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que Deus possa abençoar cada um de nós.